A gente tem Ryan do outro lado e tem Luiz Henrique, né? Luiz Henrique é a opção de vocês? Sim. Sim, claríssimo. Curto espaço curto. Pela característica. Pouco tempo, pouco espaço para correr, pouco campo para correr, que seria mais Ryan, na minha opinião, né? Mas assim, e como é que fica o que o Ancelotti fez no jogo anterior? Que o Ryan ganhou a posição do Luiz Henrique. E assim, Haiti, teoricamente, também oferece mais ou menos a mesma coisa que a Escócia oferece, né? Pouco espaço, ou era para oferecer, apesar de Haiti ter marcado muito mal, muito mal. Acho que marcou mal demais a seleção brasileira, né? E claro que não é uma tarefa fácil, mas assim, nos espaços que teve para fechar, nem isso fechou, os corredores e o meio principalmente. Mas por característica, para mim, o Luiz Henrique. Aí eu quero pegar uma situação com você, Duda. O Luiz Henrique, nas eliminatórias, ele, quando teve a oportunidade de começar os jogos, ele não foi tão bem. Quando ele entrou no segundo tempo, ele foi melhor. Agora ele começaria o jogo. Isso poderia estar ali, sabe, na cabeça do Ancelotti. Falei assim, cara, acho que vou de Ryan. Luiz Henrique não começa bem os jogos, não. Se o Ryan não estiver bem, aí eu boto o Luiz Henrique no segundo tempo. Porque ele costuma entrar melhor nos jogos do que começar. Pode estar passando nessa cabeça dele. Mas será que o Ancelotti ele pode se dar o luxo de ter essa margem de erro? Esse é meu principal questionamento. Porque hoje, mais cedo, no Tempo Esportes, a gente até comentava que ventilava também o nome do Martinelli. Que na minha cabeça, na minha opinião, é o nome que corre mais por fora dessa disputa. Para mim, a disputa realmente fica entre Luiz Henrique e Ryan. Mas aí eu acho que passa muito pela característica de cada atleta. Começando pelo Martinelli, ele é um queridinho da comissão técnica do Ancelotti. Figurinha carimbada em praticamente todas as convocações. Eles têm realmente um apego com a figura do Martinelli. E assim, o Martinelli é um jogador ruim? Não, pelo contrário. Mas acho que para essa função, ele não serviria. E aí vem o Luiz Henrique. Martinelli seria um reserva do Vinícius Júnior? Sim. Sim. Direto. Por mim, sim. Pra mim é. Pra mim também. E aí tem as outras duas opções. O Luiz Henrique, que pra mim é o cara do 1 contra 1. É o cara ele joga com o pé trocado, né? Então ele pode apoiar ali numa diagonal, ele consegue puxar a marcação e até o final do campo buscar essa profundidade. Diferente do Ryan. O Ryan, ele é um jogador para atacar os espaços. Mas como você vai atacar espaços se provavelmente seu adversário... não vai ter espaço. Ele não vai te dar espaços. E a questão do Martinelli, se o Ancelotti quiser colocar o Martinelli também, no caso da posição inversa, eu fico no mesmo questionamento. O Martinelli é esse cara que também precisa de espaço, que precisa de velocidade para atacar, para empurrar a marcação. Mas ele não vai ter espaço para isso. Então precisa desse cara forte fisicamente, de imposição física, que vai puxar, vai conseguir um arranque, vai puxar a marcação para a linha de fundo. É isso que o Brasil precisa. E o Luiz Henrique, para mim, ele é a melhor opção que consegue cumprir todas essas necessidades também. E vai bater com o Robertson, né? Vai bater com o Robertson. Eu só queria, assim, contestar essa questão que você disse, assim... E eu acho que pode estar passando pela cabeça do Ancelotti a questão de mas o Luiz Henrique das eliminatórias no meu ciclo, assim, ele não entrou tão bem e pode ser que pelo fato dele, assim, entrar melhor no segundo tempo do que no início do jogo, ele se dê melhor. Mas assim, Jaime, quantos jogos o Igor Thiago fez nesse ciclo de seleção brasileira antes de chegar à Copa? Quantos jogos o próprio Ryan fez? Eu acho que Copa do Mundo, mais do que qualquer outra competição no mundo, ela é extremamente específica. Ela é do momento. Então, assim, deve-se levar em consideração o que foi feito nas eliminatórias? Acho que deve. Acho que faz sentido e é plausível. Mas tem jogador no grupo que ganhou a vaga nos últimos 2 amistosos. Nos últimos 2 jogos de eliminatória. Né? Que é o caso dos 2 que eu citei, inclusive. Então, assim, eu acho que Copa do Mundo é muito específico. E Copa do Mundo, pra mim, mais do que nunca, vale, assim, o que é desempenhado no treino. Porque são jogadores que se juntam ali por um período de tempo para treinar com preparações físicas diferentes. Tem gente que jogou até o final da temporada, literalmente, caso do Gabriel Magalhães e do Marquinhos. Tem gente que parou um pouco antes. Tem gente que tá chegando com o calendário de futebol brasileiro no meio do calendário, sabe? Então, para mim, mais do que nunca, vale o treinamento. E se no treinamento, para mim, assim, aí talvez more a justificativa para o Ryan começar e não começar o Luiz Henrique, foi porque certamente ele ganhou essa posição nos treinos. Eu acho que vale olhar o que foi construído lá atrás. Mas assim, o ciclo do Brasil foi tão ruim, mas foi tão ruim e tão bagunçado, que eu acho que é pouca coisa que você tem que olhar e tem que obedecer assim, não. No ciclo foi assim, então assim vai ser. Cara, dá uma outra chance pro Luiz Henrique.
não começou tão bem os últimos jogos. Tá, mas é Copa do Mundo, sabe? Então, assim, como diria Galvão Bueno, é Copa do Mundo, amigo. Sabe? Se é o cara do pouco espaço, é o cara do 1 contra 1, é o cara da explosão, é o cara para desconcertar a marcação, para bater de frente com o Robertson, para segurar um pouco mais uma das armas da Escócia, coloca o melhor jogador que você tem disponível para aquele contexto. Então, por esse apanhado, para mim, eu acho que o Luiz Henrique ele ganha essa vaga. Endrick não? Tá aí um ponto que eu trouxe até como um possível debate no Tempo Esportes, porque, tendo em vista que eu acho não, né? O Ancelotti ele tem 2 problemas. O substituto do Rafinha e colocar o Neymar em campo. Essas são as 2... E vencer a partida. São as 3 principais questões do Ancelotti. E eu gosto do Endrick, mas eu acho que na função ali do Rafinha não seria a minha opção. Eu gosto muito do Endrick, talvez no lugar do Matheus Cunha, mas como que você vai tirar o Matheus Cunha depois da baita partida que ele fez diante do Haiti? O Igor Thiago, até o Colombo não podem jogar juntos? Eu gostaria de ver o Endrick jogando com o Neymar. Eu acho que o Endrick é o que o Neymar precisa. Hoje eu estava até mais cedo escutando os convocados da TNT e o Marcelo Beckler ele trouxe um ponto muito interessante que me fez pensar, tentar visualizar isso dentro de campo. E eu até anotei esse ponto aqui, pegando aqui. O que acontece é o Neymar e o Endrick é esse cara mais incisivo. É esse cara mais explosivo. Então, o Neymar ele precisa de um 9 para jogar com ele. Então, o que acontece? O Neymar ele não deve receber a última bola. O Neymar não é um 10 clássico, e o Ancelotti não vê ele mais assim. O Ancelotti vê ele talvez jogando um pouco mais por dentro, mas também não vê ele como um ponta. Na verdade, o Neymar ele joga como um 10 clássico no Santos. Só que o Ancelotti ele não joga com meio armador. Então, vai ter que encaixar o Neymar ali em alguma posição. Mas ele também não é mais um ponta. Ele vai ser um segundo atacante. Eu acho que o Neymar vai ser um segundo atacante. Eu vejo o Neymar assim. Ele vai jogar... o Neymar precisa não ter responsabilidade de marcação. E quando tiver com a bola, o Neymar como um segundo atacante. E aí, eu vou trazer só um ponto para completar o raciocínio. E um ponto sobre isso que você falou da falta de responsabilidade de marcação. Primeiro, da falta de responsabilidade de marcação. A Escócia aproveita muito bem a transição ofensiva. Ela tem 2 valências. Bola parada, que realmente tem grandes finalizadores nesse aspecto, e realmente a transição ofensiva. Então sabe explorar muito bem essas 2 questões. Bola parada, marca o McTominay. Cara, eles cruzam sempre para ele. Sim. Impressionante. Então assim, cola no cara. Então assim, é o tipo de jogo... Você está fazendo a sua marcação pro setor, mas ela tem que ser mista. Nesse aspecto específico, cola no McTominay, sabe? Bola parada, já vai no McTominay, sabe? Já cola nele que vai nele a bola, cara. Impressionante. Agora, eu só fiquei curioso. Você acabou sobre o... Não, pode falar. Eu só fiquei muito curioso. É porque eu não quero ser o chato aqui, sabe? Não quero ser. Mas, cara, eu não tô vendo lugar pro Neymar. Eu acho que a verdade é que ninguém tá vendo esse espaço pro Neymar. O Neymar virou um compromisso comercial da CBF. E assim... E acho que a festa toda que se fez na convocação ficou muito claro isso. O Neymar vai jogar de segundo atacante, né? No lugar de quem? Quem é o segundo atacante do Brasil hoje? Eu acho que ele... Quando eu vejo, por exemplo, o Vini Júnior vindo para dentro, eu acho que ele precisa de ter, sabe, a figura do Vini Júnior vindo para dentro, para a bola chegar no Vini Júnior, para ser o cara decisivo ali perto da área. Entrando o Neymar para jogar de atacante, ele pode abrir de novo o Vini Júnior. E o Neymar como segundo atacante para se associar ao Vini Júnior para que as jogadas possam acontecer entre os dois. Eu acho que vamos tirar... Nossa, aí você vai tirar o cara que... Mas não é algo que eu gostaria. Não, sim, quando eu falo você vai tirar o cara... Mas aí entraria na função do Rafinha. Aí vai ficar torto o lado, não vai? Eu só consigo ver na função do Matheus Cunha, como ali um falso 9, com uma posição um pouquinho mais centralizada. Porque aí entra justamente no que eu tava falando. Porque como o Neymar... Assim, na vaga do Rafinha, né? Eu não tô tirando... Entenderam? Hoje tem uma vaga que está aberta, que é a do Rafinha. Nesse jogo, o Neymar não entra na vaga do Rafinha. Sim. Mas mais pra frente, ele entra na vaga do Rafinha. Agora, falso 9, né? O Neymar como falso 9 Sabe, assim... Você falou em linha de 3 às vezes, né, Duda? Linha de 3 na zaga. O Neymar como falso 9 ali pra trombar com 3. Cara, eu tô...
Tô muito curioso para ver, porque eu não consigo enxergar uma questão, assim, física nem pensar, né? Mas tática mais ainda, sabe? Eu acho que, assim, e pode pesar contra, cara, essa ânsia por colocar o Neymar, essa questão de Neymar, tava vendo agora há pouco, a Duda sempre traz aqui boas referências pro debate, né? E por mais controverso que seja algumas opiniões que porventura tem o Mauro César, né? Eles estavam discutindo sobre, assim, o Vinícius Júnior tá lá, ele tá fazendo a Copa que dele se espera, ele é o protagonista, e assim, a cada mesa redonda como essa que a gente tá fazendo aqui, o assunto é Neymar. Assim, a colocação é perfeita. Eu acho que o Brasil, ele está encaixando as coisas para construir um ataque titular agora, uma formação titular agora. O Ancelotti mexeu minimamente no time. Ele tirou o Ibanhas, porque o Ibanhas, assim, não é um lateral, ele pode jogar por ali, não é, para colocar o Danilo, e foi a alteração que ele fez. Sabe, assim, essa ânsia por colocar o Neymar, essa ânsia por quando ele vai entrar, em que momento ele vai entrar, se no segundo tempo ele vai entrar, pode prejudicar todo o início, o embrião de uma organização coletiva como há muito tempo não se vê na seleção. Isso pode ser prejudicial. O efeito Neymar, ao contrário do que se imaginou outrora, que poderia ser positivo, porque é a referência dos caras, você tá entendendo que pode atrapalhar? Pode atrapalhar, cara. Pode ser nocivo. Pode ser. Como sabe? Como também pode não ser. A gente precisa o que eu acho mais difícil. Eu só acho que o Neymar... A grande expectativa que eu tenho em relação ao Neymar é que ele tenha a consciência da condição dele hoje, física, sabe? Principalmente, da condição que ele tem hoje e de como ele pode contribuir para a seleção brasileira, sabe? Que não tenha o Neymar fazendo biquinho porque vai ser reserva, mas sabendo que ele estando no banco de reservas, podendo entrar no segundo tempo, que ele pode ser muito importante para a seleção. Eu acho que passa muito para como o Neymar se compreende hoje dentro da seleção brasileira, sabe? E assim, as notícias de bastidores que nós temos é que o Ancelotti falou com ele, falou assim, olha, é isso, cara, é isso. Se eu precisar de você no banco, você vai ser banco e vai entrar em determinados jogos para ser decisivo pra gente, né? Aqui que manda sou eu, ele é o Ancelotti, sabe? Não é um treinador de nível médio do futebol mundial, é o Ancelotti. É um treinador tão grande quanto o Neymar. Quanto o Neymar. Então, assim, eu acho que isso é que faz uma diferença, sabe? Para ele, sabe, dizer, ó, aqui quem manda, essa é a ideia e eu quero você sendo importante na Copa para mim. E você vai ser importante entrando no segundo tempo dos jogos. Agora, decide contra a Escócia, entra. A gente pega um Japão, decide contra o Japão nas quartas de final, ele se credencia para ser titular. Eu quero ver isso acontecer.